programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília, desenvolve pesquisas interdisciplinares relacionadas a diversas áreas do conhecimento, inclusive no campo da saúde e do comportamento social, com foco nos estudos de comportamentos e práticas informacionais. No contexto da linha de pesquisa Informação e Tecnologia e do grupo de pesquisa Novas Tecnologias e Informação, são realizadas investigações que enfocam os ambientes informacionais, em especial da web, e a interação dos sujeitos desses ambientes. Neste momento de pandemia, portais de jornalismo e órgãos de saúde, como a Organização Mundial da Saúde e o Ministério de Saúde, se preocupam em esclarecer desinformações enviadas pelos cidadãos com serviços de verificação de informações em seus sites oficiais. Infectologistas destacam a urgência de compreender a fisiopatologia da Covid-19 e o comprometimento da saúde mental. Assim, a partir do olhar da ciência da informação, estamos desenvolvendo a pesquisa O impacto da desinformação no sentimento dos usuários, uma abordagem utilizando algoritmo de análise de sentimentos, de modo a contribuir com a sociedade a entender quais os impactos provocados pela informação e pela desinformação na saúde mental das pessoas. Diante de tantas informações no ambiente digital, certas pessoas podem ter dificuldade para assimilar se aquilo que elas estão vendo, ouvindo, lendo é realmente verdadeiro. A tendência das pessoas, dos usuários de informação, normalmente é aceitar as informações ou obedecer às instruções quando eles acreditam que aquelas informações que eles estão vendo realmente é algo verídico. Mas e quando essa pessoa passa a acreditar ou prefere acreditar numa informação de um amigo que é de muita confiança ou no perfil de alguém muito famoso no Twitter que lhe inspira confiança? Qual que é o impacto disso? Quando ele troca, por exemplo, uma informação de uma instituição pública de renome para a opinião de um amigo. Né? Muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado uma informação que é de uma instituição de pesquisa, por exemplo. Não é? Isso pode ter impacto até na conduta como essa pessoa tem no seu dia a dia, de acordo com aquilo que ela vai passar a acreditar. E quando a pessoa passa a acreditar mais em teorias da conspiração do que em investigação baseada em provas, quais são as consequências disso? Essas consequências podem ser imprevisíveis se elas não seguem as normas ou as recomendações que seriam desejáveis para um determinado momento, para uma determinada população. Isso poderia ser, inclusive, fatal. Infelizmente, há pessoas que acreditam que você ter uma informação incorreta aqui e ali não faz tanto problema, mas como que você vai definir, né, políticas públicas? Como você vai fazer planejamento mesmo na sua casa, na sua empresa, na sua organização, se você não tem todos os dados que são necessários? Ou pior, se você tem dados errados, né? É algo para se pensar. Nesse contexto, nós estamos desenvolvendo um trabalho que busca verificar a influência que as publicações sobre o Covid, né, esse assunto Covid-19, no Twitter poderiam ter sobre os sentimentos das pessoas. E para isso nós estamos utilizando ferramentas computacionais, estamos realizando mineração de texto, extraindo no Twitter postagens que depois são filtradas, baseando-se em alguns termos específicos que nós utilizamos para as pesquisas, né? E dentro do contexto da pandemia. Após a extração dessas mensagens, dessas postagens, nós realizamos algumas análises baseadas em análise de sentimento dos usuários. Isso é feito por meio de algoritmos de machine learning e alguns resultados nós já podemos mostrar. Nesta pesquisa, nós utilizamos a linguagem de programação Python 3 para realizar a coleta dos tweets, a análise de sentimentos e também gerar os gráficos, né? Bom, tudo isso foi possível por conta das ferramentas que essa tecnologia oferece. Foi utilizado também no algoritmo que foi desenvolvido método de aprendizagem de máquina para poder fazer análise de sentimento. Para coletar os dados, nós utilizamos a API
do Twitter, né, oferecido pelo próprio Twitter. Nós definimos um período de coleta semanal, onde a gente definia a quantidade de tweets que ia ser coletado e através do algoritmo nós realizávamos a coleta e através da aprendizagem de máquina era feita a análise de sentimento e gerados gráficos para mostrar o resultado dessa análise. Os tweets foram coletados por semana e classificados pelo algoritmo em positivos, neutros e negativos. De forma preliminar, nós já conseguimos perceber uma significativa mudança comparando a semana de 8 a 15 de abril com a semana de 15 a 22 de abril, e vocês podem ver no gráfico, especialmente a mudança dos positivos e negativos, né? Os sentimentos positivos e negativos dos usuários, já que os neutros não teve tanta oscilação. Então, a gente percebe ali que foi de 36,29% no caso dos positivos para 12%, enquanto no caso dos negativos foi de 6,10% para 41,55%. E essa semana de 15 a 22 de abril, ela coincide com a semana que estava em pauta a saída do ministro Mandetta do cargo de ministro da Saúde. Em seu livro sobre fake news, o autor Matthew D'Ancona afirma que uma teoria da conspiração pode ganhar crédito mesmo que sejam apresentados fatos verdadeiros incontestáveis. O autor diz que a força popular depende não da evidência, mas do sentimento das pessoas. Ele considera, portanto, o sentimento como sendo a própria essência da nossa atual cultura. Isso é um dos fatores que nos motiva a realizar este trabalho. No caso específico do Covid-19, já foi possível observar que muitas pessoas seguem ou não as instruções dependendo daquilo que elas sentem a respeito das instruções, se aquilo está de acordo com aquilo que elas pensam ou não. É certo que os boatos, por exemplo, sempre existiram, mas ficou mais fácil a sua disseminação por conta dos meios de comunicação digital. A nossa colaboração como pesquisadores dentro da universidade pública é, portanto, estudar e mostrar como a informação e a desinformação podem afetar os sentimentos das pessoas, porque vimos que isso pode ter consequências. Também pretendemos criar estratégias para desenvolver e despertar a conscientização do uso responsável da informação digital.